Na sexta-feira passada, nós recomeçámos também as noites do cenáculo, e este primeiro mês, as primeiras 4 vezes, nós estamos com temas e falámos sobre corrupção a partir da história de Zaqueu. Falámos muitas coisas relacionadas com o que é a corrupção, o fenómeno da corrupção, etc. E eu acho que é muito interessante, a palavra de Deus tem muitos ensinamentos para nos dar sobre essa matéria. Por isso, eu hoje quero falar sobre corrupção espiritual. Que também há muita corrupção espiritual. Não é só corrupção económica, financeira, corrupção em termos de influências, enfim. Também há corrupção espiritual, e é sobre isso que eu quero falar. E para isso eu convido-vos a abrir o Salmo, penso que vai aparecer ali, o Salmo 14. Os primeiros 3 versículos dizem assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. É interessante, hoje é o dia da cidade, 15 de setembro, e também dia de Bocage. E apesar dos estereótipos que existem, porque as pessoas sem instrução acham que Bocage é só anedotas. Não é. Bocage foi um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos, juntamente com Camões e Pessoa, talvez dos 3 grandes poetas de língua portuguesa de todos os tempos. E ele falou muito, na sua poesia, falou muito contra a injustiça e contra a corrupção. E aqueles que só conhecem as anedotas, que podem não ter nada a ver com ele sequer, era bom que conhecessem melhor um pouco a obra de Bocage, para poderem compreender que foi uma das pessoas que lutou bastante e se levantou contra os poderosos daquele tempo, tanto civis como religiosos, e contra a injustiça e, de certa forma, também claramente contra a corrupção. O que é que significa a corrupção? Deterioração, adulteração, degradação, vários qualificativos do dicionário: depravação, perversão, e pode ter um sentido físico ou um sentido moral também. A corrupção na Bíblia é um estado de contaminação moral e decadência espiritual que se manifesta na desobediência a Deus. É uma espécie de apodrecimento moral e espiritual. No Antigo Testamento nós vemos que a maior parte da corrupção, grande parte da corrupção, estava ligada ao culto a deuses estranhos. Portanto, o povo de Deus prostituiu-se, foi atrás de deuses espiritualmente, foi atrás de deuses estranhos, adotou os cultos das nações gentias, os cultos cananitas, antes disso os cultos fenícios também, etc. E contra isso os profetas se levantaram repetidamente a falar contra essa corrupção espiritual, uma vez que o antigo Israel tinha uma aliança com Deus, não é? Com o Deus de Israel, e portanto por vezes largavam o culto a Deus de Israel e seguiam os cultos da moda na altura, que eram os cultos pagãos. E Jesus veio nos ensinar que os cristãos são o sal da terra, entre outras coisas. E o sal da terra era usado para evitar a corrupção, a degradação, o apodrecimento do peixe. Nós temos aqui salgas ainda em Setúbal e em Troia, do tempo dos romanos, onde se salgava o peixe, onde se guardava o peixe em determinadas condições, com o sal, para preservar. A carne antigamente era preservada antes de haver sistemas de frio, frigoríficos e águas congeladoras. Quando o Alentejo se matava o porco, era onde é que se guardava as carnes? Era em sal, para poder preservar. Porque o sal combate a corrupção, evita a corrupção. E é por isso que a Bíblia diz que a Igreja, os cristãos, são o sal da terra. Ou seja, o nosso papel é evitar que a sociedade se corrompa completamente. Não pela força da lei, nem pela lei da força, mas evitar que a sociedade se corrompa completamente pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra profética e, sobretudo, pela nossa prática.
Então nós somos o sal da terra nesse sentido. E eu esta manhã quero falar de 4 erros dramáticos dos nossos dias que denunciam a corrupção espiritual que existe no mundo. Eu vou falar de 4 grandes erros que são dramáticos. O primeiro deles é trocar o poder de Deus pelo poder dos homens. Há muito esta tendência, trocar o poder de Deus pelo poder dos homens. Lá em Atos 12, 21 a 23 diz que num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais. Herodes era uma pessoa que se tinha em grande conta, era sumamente vaidoso, era um homem com algum poder que os romanos lhe atribuíam, mas que achava que era a última batata do pacote, não é? Como se costuma dizer, era um homem extraordinário, achava-se assim. E então vestiu as vestes reais, não é? E estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Sempre houve puxa-sacos. Na política, na sociedade, em tudo. Estas pessoas viram Herodes vestido com as vestes reais, sabendo que ele era extremamente vaidoso, e ele falou, disse qualquer coisa, que a Bíblia nem diz sequer o que é que ele disse. E o que é que o povo reagiu? Voz de Deus e não de homem. É Deus que está a falar, não é um homem. Porque aí levaram Herodes à condição de Deus. E diz que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido isto expirou. Portanto, este homem teve um final trágico, porque resolveu assumir para si a glória que não lhe pertencia. E é isso que está a acontecer hoje. Muitas vezes, alguns cristãos trocam o poder de Deus pelo poder dos homens. Vendem-se por um prato de lentilhas. Vendem-se por um prato de lentilhas. Em Atos 5, 28 e 29, aconteceu, aliás, ao relato de Pedro e João, que foram presos por anunciarem Jesus, pregarem o Cristo ressuscitado e, sobretudo, por terem, em nome de Jesus, realizado uma cura de um paraplégico que estava na porta formosa do templo, em Jerusalém, e o povo, isso trouxe uma grande comoção ao povo, e os líderes religiosos ficaram furiosos e mandaram prendê-los, Pedro e João. E a certa altura a igreja ficou em oração por eles, e a certa altura eles foram libertados, mas ameaçaram de dizer: vocês nunca mais voltem a falar no nome de Jesus, senão a coisa da próxima vai ser pior. E o que é que eles disseram? Eles disseram: não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis esse nome, o nome de Jesus, e que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque Jerusalém tinha morto Jesus de Nazaré. E eles estavam a pregar que Jesus, esse mesmo, tinha sido crucificado por força dos líderes religiosos e pela mão dos romanos, tinha ressuscitado ao terceiro dia e era um homem de poder, e em seu nome estavam a acontecer coisas fantásticas. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Vocês estão cá? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está lá em cima. É Ele que a glória é devida. O poder pertence a Ele. E o erro de trocar o poder de Deus pelo poder dos homens está em mim presente. E eu vejo um pouco por esse mundo fora, em alguns lugares, uma atração fatal dos pastores pela política. Estão a confundir César e Deus. Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eles estão a trocar tudo. Estão a dar a Deus aquilo que é de César e a César aquilo que é de Deus. Então, esta ideia de trocar o poder de Deus por causa do poder dos homens, se venderem por causa do poder dos homens, só pode dar mau resultado. Irmãos, nós não podemos trocar o poder de Deus pelo poder dos homens. Nós preferimos ficar com o poder de Deus. Amém? Nós somos cidadãos, temos intervenção cívica, devemos ter a nossa intervenção cívica, votar, fazer tudo aquilo que um cidadão deve fazer, protestar se for caso disso, fazer baixo-assinados se for caso disso, mas nunca nos deixarmos vencer pela sedução do poder humano, porque o poder que nós queremos é o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos de saber qual é o nosso chão, nós precisamos de saber de que espírito somos, nós precisamos de saber a quem servimos.
Amém? É isso. Não é por alguém vir agora seduzir um líder espiritual, dizer, você devia se candidatar para ser não sei o quê. Já fizeram isso tantas vezes. E eu disse, não, porque eu sou pastor. E um pastor, no meu entendimento, não pode envolver-se nisso. Eu não troco o poder de Deus pelo poder dos homens na minha vida. O segundo erro é trocar a graça de Deus pelo legalismo e pelo mérito humano. Também há muita gente que faz isto. Trocam a graça de Deus pelo legalismo, pelas leis religiosas e pelo mérito humano. E, portanto, quem não confia na graça insiste em práticas pagãs como fazer promessas. Já, Deus, se tu fizeres isto, eu faço aquilo. É feio. É feio. Essa atitude é feia. A formiga não pode negociar com o elefante. Não é? Já viram a formiga dizer para o elefante, olha, se tu portares bem, se tu fizeres uma coisa que eu depois não. Faz sentido. As pessoas que não confiam na graça de Deus submetem-se a sacrifícios físicos para tentar agradar a Deus, como se Deus tivesse prazer nos nossos sacrifícios físicos, como se Deus fosse sádico. Outros acham que dar esmolas, ofertas ou praticar boas obras fazem para receber bênçãos. É também uma moeda de troca. É para que Deus... Isto é uma ideia extremamente religiosa, muito presente na vida, muito presente na nossa sociedade e muitas sociedades. As pessoas acham que dando esmolas, Deus fica todo contente e passa a mão pela nossa cabeça a dizer, bom menino, ou ofertas, ou boas obras por causa desse dia. É claro que o cristão pratica boas obras, mas não é para receber nada em troca. O cristão pratica boas obras porque é cristão, porque é um discípulo de Jesus, porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que procura imitar as obras de Jesus e faz aquilo que está na sua mão para aliviar o sofrimento das pessoas, para aliviar a carência das pessoas, tanto quanto está na sua mão. Não é para ser bonzinho, não é para ter uma coroa muito grande no céu. Quem não entende a graça de Deus cai no legalismo, muitas vezes, e no mérito humano, pensando que fazendo coisas pode obter a graça de Deus. Isto é uma ideia pagã, porque nas religiões primitivas, quando havia uma trovada, por exemplo, cheia de relâmpagos e trovão, eles assustavam-se, eles não sabiam nada de como é que funcionava o mundo, não sabiam nada de física, não sabiam nada de como é que as coisas funcionavam. Então assustados, pensavam, Deus estão zangados, os deuses estão zangados, vamos lá oferecer um sacrifício aos deuses para eles se acalmarem. Ou então porque não chovia muito tempo e havia uma seca tremenda e começava a haver fome, eles pensavam, vamos fazer um sacrifício, Deus está zangado connosco, Ele está a reter a chuva, vamos lá fazer um sacrifício aqui, a ver se Ele manda chuva, se Ele se acalma, Ele está zangado connosco. É uma ideia pagã, essa de fazer obras a fim de receber bênçãos. Nós fazemos boas obras porque somos cristãos, não somos cristãos porque fazemos boas obras. Não se entendem? As coisas estão postas ao contrário. Assim como os homens criaram Deus à sua imagem e semelhança, fizeram ao contrário da realidade, porque Deus é que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas os homens o que é que fizeram? Inverteram. Então criaram deuses à sua imagem e semelhança. Os deuses grego-romanos, por exemplo, tinham os mesmos vícios dos homens, ou piores. Foram deuses criados, imaginados pelo homem, à sua imagem e semelhança. Mas Deus não é assim. Deus é que nos criou. Então, fazer boas obras para ser bom cristão, isso está ao contrário. Se você é um cristão verdadeiro e é um discípulo de Jesus, você produz boas obras. Mas é um processo natural. É uma coisa que está natural, porque a sua natureza mudou. Amém? Quando nós nos convertemos a Deus, Deus muda a nossa natureza. E é da natureza de um cristão, de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, praticar boas obras, sem necessidade nem de as badalar, nem de as praticar com a intenção de ganhar alguma coisa da parte de Deus. Outras pessoas que não confiam na graça de Deus fazem penitências.
vão nos joelhos não sei onde, e fazem jejuns de 40 dias, até ficarem malucos, e coisas assim do género. Não confiam na graça de Deus, nem confiam no perdão de Deus. E outros têm mesmo o desplante de querer negociar, regatear, como diziam os irmãos no Brasil, fazer barganha com Deus. Isto é, negociar diretamente. Deus, eu vou dar isto para tu me dás aquilo. Não é? Normalmente dá um chouriço à espera de se ver um porco. Normalmente funciona assim. Quem não confia na graça de Deus vai por esses caminhos. Eu não tenho que fazer penitências. Eu não tenho que fazer boas obras com a intenção de Deus ser mais propício. Eu não tenho que fazer nada destas coisas para ganhar, nada para ganhar o favor de Deus. É a mesma coisa que um filho fazer alguma coisa para que o pai goste dele. Já viu a tristeza que é um filho pequeno ter que fazer alguma coisa para que o pai goste dele? Faz algum sentido? Faz sentido ou não? Digam lá. Numa família normal, funcional, isso não faz sentido. Porque não apenas o pai gosta do filho, como o filho sabe que o pai gosta dele. É assim ou não é? Numa família normal é assim que acontece. Então porquê é que nós havíamos de ter que fazer coisas para Deus gostar de nós? Para Deus nos abençoar, para Deus nos favorecer? Deus já nos ama com um amor tão profundo, tão entranhável, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por nós, pelos nossos pecados. Amor sacrificial, não há uma medida de amor mais elevada do que esta. Ele nos amou antes que nós o amássemos primeiro, e sequer antes que o conhecêssemos. Mas é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e a sua graça é mais do que suficiente. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Amém. A graça de Deus é suficiente. Nós não podemos trocá-la por nada, não podemos inflacionar, não podemos desvalorizá-la. Não é o legalismo, o cumprimento de leis, de regras, de preceitos humanos que vai substituir a graça de Deus. Nem é tão pouco o mérito humano. Aquilo que tu fazes, aquilo que tu és, não é nada comparado com aquilo que Deus já fez por ti. O cristão é chamado a ser antes de ser chamado a fazer. Não é por aquilo que nós fazemos que Deus se agrada de nós, é por aquilo que nós somos. Deus olha para o coração. Amém, irmãos? Deus olha para o teu coração. Não olha para se tu cantas muito bem, se tu falas muito bem, se tu trabalhas muito bem na sua obra. Não é para isso que Ele olha. Embora Ele se agrade, nós fazemos o serviço com excelência, que é aquilo que Ele espera de nós, é que nós possamos fazer o nosso melhor com aquilo que temos. Isso chama-se, para Deus, chama-se excelência. Aquele que faz o seu melhor em cada momento com os recursos que tem, para Deus está a ser excelente, mesmo que ao nível humano seja sofrível ou seja fraco. Não interessa. Interessa a maneira como Deus nos vê. E se nós fazemos o melhor com aquilo que temos para Deus, então nós estamos a dar o nosso excelente. Amém? Então Deus olha para aquilo que nós somos, não para aquilo que nós fazemos. O judaísmo era uma religião muito baseada no fazer. O sábado não pode subir uma escada, porque é trabalho. O sábado não pode andar mais do que 10 metros, porque é considerado trabalho. Não sei o quê. Não, Deus não funciona assim. Deus é o Deus da liberdade. Se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Mas, sobretudo, somos livres para viver na liberdade que Cristo nos deu. Também temos liberdade para fazer as neiras, é verdade. Mas nós temos um Deus compassivo, um Deus que é perdoador quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Então, nós não podemos substituir a graça de Deus por coisa nenhuma neste mundo, nem pelo mérito humano, nem pelo legalismo, por nada destas coisas. Aquilo que nós somos é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos. Na perspectiva de Deus, Deus olha para quem nós somos, olha para o nosso coração.
Todos conhecemos a história, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, porque Deus, o Espírito de Deus lhe indicou que na sua casa, na casa de Jessé, um dos filhos seria nomeado, seria consagrado, ungido por ele, por Samuel, como futuro rei de Israel. E ele chegou lá e foi buscar os filhos todos e não era nenhum daqueles. E Samuel disse a Jessé: tu não tens mais filhos? Tenho um miúdo lá, o mais novo está a tomar conta das ovelhas e tal. E Samuel disse: olha, nós não nos vamos sentar à mesa enquanto tu não trouxeres diante à minha presença todos os teus filhos, incluindo esse. E ele mandou chamar o rapaz. E quando ele chegou, o Espírito de Deus disse: é esse mesmo, é Davi. E ele ungiu-o como futuro rei de Israel. E veio a ser a pessoa que nós conhecemos. E Samuel disse: Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Era o mais novo, o mais inexperiente, humanamente falando, o que cheirava a ovelha. Quando havia irmãos muito mais bem apessoados, mais bem vestidos, que não cheiravam mal, mas Deus disse: não, é aquele. É aquele. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as coisas que não são para confundir as que são. É assim que Deus funciona. Eu sei que é desconcertante, eu sei que é estranho do ponto de vista humano, mas é assim que Ele funciona. E é bom que nós nos aprendamos a saber como é que Deus funciona, porque Ele olha para o coração. Então, fé cristã é sobretudo o que nós somos, é ser mais do que o fazer. O terceiro grande erro que está a corromper os cristãos, por vezes, é trocar a centralidade em Cristo pela centralidade do homem. Púlpitos onde é pregada autoajuda, em vez de pregar o arrependimento dos pecados. Púlpitos onde se faz uma massagem no ego, em vez de dizer: se tu falhaste, tu estás em pecado, tu precisas de pedir perdão a Deus. Arrepende-te, porque Deus é perdoador, porque Deus ama-te. E aquilo sangue que Jesus derramou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário ainda tem poder para lavar toda a impureza, toda a injustiça da tua vida, se tu te arrependeres. E arrependimento significa uma quebra de coração, o reconhecimento do nosso erro e uma mudança de caminho. E quando isso acontece, Deus apaga o nosso pecado, lança nas profundezas dos mares. Deus não quer saber mais, não vai voltar a lançar em rosto. Deus não lança em rosto coisa nenhuma, nem as bênçãos dele. Ele não lança em rosto. Há pessoas que receberam bênçãos durante anos na sua vida e voltaram as costas a Jesus. Ele não lhes vai lançar em rosto isso, porque Deus dá liberalmente e a ninguém lança em rosto, diz a Escritura. Autoajuda não é evangelho. Nós precisamos ter cuidado mesmo com os cânticos que nós cantamos na igreja, ou no culto, porque o propósito do cântico, o propósito do louvor, tal como da pregação, é exaltar a Deus e não a nós. Deve ser centrado em Deus e não em nós, não em mim, não em nós. A Ele toda a glória. Lutero, quando fez a reforma, estabeleceu 5 grandes princípios, e um deles era: só lhe deu a glória. Glória só a Deus. Num tempo em que o Papa era uma espécie de um príncipe também muito vaidoso, como Herodes, disse uma pessoa, pois não, a glória é só para Deus, dizia Lutero. Só glória, apenas a Deus. Então muitas vezes há a tentação de trocar a centralidade em Cristo pela centralidade do homem. Porquê? Porque as pessoas sentem-se melhor quando ouvem pregações de autoajuda, quando ouvem massagens no ego, não é? De tal modo que há pessoas que pensam que estão a fazer um favor a Deus, estando nos seus caminhos. Estão a fazer um favor a Deus. Deus não precisa de favores, porque Deus é Deus. Simplesmente por isso. Nós fazemos favores a quem? A pessoas que precisam de nós, por alguma razão. E então nós fazemos um favor. E claro que ao fazer esse favor, a pessoa fica em débito connosco, em dívida connosco. Deve-nos um favor. Ninguém deve favores a Deus. Deus não
não entra nessa aritmética, não entra nessa matemática. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, o que nós pregamos, o que nós cantamos, é para exaltar o nome de Deus. Eu gosto muito dos hinos congregacionais antigos, está há 200 anos, está há 150 anos, porque eram completamente centrados em Deus, na glória de Deus, na graça de Deus. E hoje, às vezes, ouvem-se às vezes umas coisas parece que são mais centradas no homem do que em Deus. O propósito é exaltá-lo a Ele e não a nós. Não podemos trocar a centralidade em Cristo pela centralidade do homem. E por isso nós precisamos nos converter a Deus todos os dias. Eu dizia na sexta-feira, nós não nos convertemos só. Há pessoas que dizem, eu converti-me na data tal. Ok, isso é o princípio da sua caminhada. Mas todos os dias você precisa se converter a Deus. Converter quer dizer desenvolver a sua mentalidade, aquilo que é chamada mentalidade cristã, de acordo com Cristo. É uma conversão de coração, de mentalidade. Nós precisamos nos limpar da impureza daquilo que está à nossa volta, na nossa caminhada nas estradas da vida. Tal como antigamente as pessoas iam com as suas sandálias, as suas túnicas de terra em terra e calcorreavam aquelas estradas de poeira e poeiradas e chegavam com os pés todos sujos, suados e sujos de poeira, etc. E havia sempre um escravo na casa, nas casas que tinham escravos, naturalmente, que tinha a função de desatar as sandálias, a pessoa sentava-se e lavar os pés da pessoa, não apenas para alívio, mas para limpeza. E nós também, espiritualmente falando, estamos a caminhar, a calcorrear as estradas da vida, e todos os dias nós somos atacados pelas areias, pela impureza, e os nossos pés e muitas vezes a nossa cabeça também fica impura por causa de coisas que nós ouvimos, que nos entram pelos ouvidos dentro, coisas que nós vemos que nos entram pelos olhos dentro, coisas que nós percepcionamos, pecado, maldade, de injustiça, a normalização do pecado, da injustiça. Agora nós estamos a assistir a uma normalização da guerra. Parece que é normal todos os dias morrerem não sei quantos palestinianos, ou morrerem não sei quantos ucranianos, ou seja lá o que for, em outras guerras do mundo e outras pessoas. Parece que é normal. Morrem-se às dúzias. A gente já não liga. Já vem aqui 40 mil, mais 500, menos 500, qual é a diferença? Nós estamos a normalizar o crime, estamos a normalizar a guerra, estamos a normalizar o pecado, estamos a normalizar a injustiça, e nós precisamos nos purificar. Por isso precisamos nos converter a Deus a cada dia, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa sensibilidade. Não podemos assumir o espírito deste mundo. Temos que nos lembrar que somos filhos do reino. Um reino espiritual, o reino de Deus, que é uma coisa diferente. Então não podemos nunca trocar a centralidade em Cristo pela centralidade do homem. E finalmente, o último aspecto, o último erro, é trocar a fé genuína pelo misticismo. Irmãos, eu nunca vi tanto misticismo no chamado mundo evangélico. Nunca vi. É uma praga. É as correntes de 30 dias, é as águas do Jordão, é a rosa ungida, é o não sei o quê, sei lá mais o que é que eles inventam. Isto é misticismo. Isto não é fé. A fé diz, se tu creres com o teu coração e confessas com a tua boca, Deus ouve e age. Claro que nem sempre faz aquilo que nós queremos que Ele faça, no momento em que nós queremos que Ele faça, da maneira que nós queremos que Ele faça. Porquê? Porque Deus é Deus. Amém? Mas não podemos confundir fé genuína com misticismo. Nós precisamos regressar à pureza da fé bíblica. E a fé bíblica é esta: crer com o coração e confessar com a nossa boca. Amém? Ó pastor, mas eu creio e confesso há tanto tempo que ainda não vi acontecer. Pois, se você teve cá na semana passada, domingo passado, ouviu o sermão domingo passado.
o pastor deu, onde mesmo quando nós fazemos tudo como deve ser, onde parece que nós estamos a seguir uma orientação de Deus, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, quando nós queremos. Porquê? Porque Deus é Deus. Mas é bom nós sabermos que estamos dentro do propósito de Deus, que não estamos desviados, não estamos distraídos, não estamos influenciados por este mundo, não estamos influenciados pela religiosidade. Nós precisamos de voltar à pureza da fé bíblica. A visão da nossa igreja para este ano pastoral, que agora está a começar, centra-se em 3 aspectos: valor, serviço e propósito. E a fé é um valor. E é isso que eu gostaria esta manhã de deixar bem no vosso coração. É um valor e nós não nos podemos envergonhar dela. Como dizia lá na carta do apóstolo Judas: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé. Você tem que lutar pela fé. Você não pode dizer assim: não aconteceu isto que eu estava à espera que acontecesse, então já não vou ter fé. Porque Deus já não quer saber de mim. Não, você tem que lutar. Nós não lutamos por aquilo que amamos. É ou não é? Não lutamos pelos nossos filhos. Quando um filho nosso começa a dar-nos problemas, nós não lutamos, não fazemos tudo para o ajudar, para o trazer ao caminho certo. Nós não lutamos pela pessoa que amamos. É ou não é? Então porquê é que nós não lutamos pela fé? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E porquê é que nós devemos batalhar por ela? Está mais adiante, diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A fé não é uma coisa vulgar. A fé não é uma moeda de troca. A fé é santíssima, é sagrada. Aquela centelha de fé que Deus pôs no seu coração, porque a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ninguém se pode ufanar, dizer: eu não tenho muita fé. Você tem a fé que Deus colocou no seu coração, dê graças a Deus por isso, e haja em conformidade com a fé que você tem. Amém? Porque também não é uma questão de tamanho. Aumenta-nos a fé, Senhor. Se a fé for do tamanho do grão de mostarda, tu dirás a este monte: sai daqui e vai para aquele lugar, e assim não será. Não é uma questão de tamanho, é uma questão de utilização. Se você tem fé, não importa se tem pouca, pastor, tem pouca fé, não interessa, não é uma questão de quantidade. Isto da fé não se mede ao metro. Use a fé que tem. Use a fé que tem. E Deus vai honrar a sua fé. Jesus disse várias vezes a pessoas que creu: a tua fé te salvou. Eu não sei se eles tinham muita ou pouca fé, mas isso não interessa. A quantidade não interessa. Interessa que ele foi salvo pela sua fé. A vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, irmãos, vamos ter discernimento de Deus espiritual, para na nossa vida nós não cairmos nestes 4 erros. Estes erros que eu citei. Porque nada disto nos ajuda a aproximar de Deus. Isto só nos afasta. O misticismo afasta-nos de Deus. A autoajuda afasta-nos de Deus. O mérito humano e o legalismo afasta-nos de Deus. O poder dos homens afasta-nos de Deus. Vamos abrir os olhos. Vamos estar com discernimento e buscar a Deus verdadeiramente, porque é isso que é o nosso propósito. É isso que Deus espera de nós. Seremos distraídos com aquilo que está à nossa volta. Vamos chegar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque verdadeiramente tu conheces os nossos corações e conheces aquilo que se passa à nossa volta, Senhor. E nós queremos, ó Deus, levantar o nosso coração para ti, não entrando em corrupção espiritual, não nos desviando do alvo,
não olhando para a esquerda e para a direita e muito menos para trás, mas olhando para o alvo, para o fim do caminho, Senhor, sabendo que o nosso alvo é glorioso. Bendito seja o teu nome. Senhor, ajuda-nos com discernimento, Senhor. Ajuda-nos a dar-nos discernimento para nós compreendermos as coisas que ao teu reino dizem respeito, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Ajuda-nos a aplicar a tua palavra. Ajuda-nos a convertermos a ti a cada dia, Senhor. A renovar a nossa mente a cada dia. A renovar a nossa sensibilidade a cada dia, Senhor. Porque pondo os nossos olhos em Jesus, Pai. Em nome de Jesus te peço, Senhor, que abençoes este povo, que abençoes esta igreja, todos os irmãos que aqui estão e aqueles que aqui não estão ainda também hoje. Que tu possas abençoá-los, Senhor, e guiá-los e orientá-los de uma maneira que eles, oh Senhor, não olhem mais para a esquerda e para a direita, mas para ti, Senhor, e possam ver a tua glória, Senhor, manifestar-se na sua vida, Pai, em todas as dimensões, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. 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 Que assim seja.